Salve nação azulina! Sejam bem-vindos ao canal Tudo Nacional deles, mais uma vez. Vamos fazer aqui um pré-jogo, um resumo da partida de amanhã no Bainão, 16h30. Clube do Remo Tombense. Tenho certeza que o Bainão vai receber um bom público, né, para que o Clube do Remo possa vencer essa segunda partida nesta Série C na quinta rodada. Então amanhã, pessoal, quem sabe não pode ser, né, um recomeço do Remo na competição. Até o Remo ganhou no primeiro jogo e tal. Mas vocês viram como foi, né? Aos trancos e barrancos, o gol ali nos últimos minutos, da forma que foi, o Remo tomando sufoco. Quem sabe? A gente sempre tem essa esperança, né? Do próximo jogo, quem sabe? Do próximo jogo vai ser diferente. Do próximo jogo a gente pode conseguir algo. A esperança é a última que morre, né? Lógico, a gente sabe que entre a esperança, a realidade que o Remo vive hoje, ela é muito diferente. Mas a gente sempre tenta falar dos dois lados, já que a gente é muito realista, né? A gente não acredita nessa postura, nessa mudança, mas tem os torcedores mais apaixonados, aquele mais empolgado, que sempre conta com a esperança. Então a gente vamos ver se na esperança amanhã o Clube do Remo consegue mudar alguma coisa, já que o Remo tem aí 6 dias na semana para treinar, né? Até o outro jogo é um jogo por semana na Série C e o Remo acaba não apresentando nada de diferente para o seu torcedor. Então que amanhã quem for ao Bainão ou quem assistir o jogo na televisão possa ver algo diferente, né? Porque a gente está cansado de ver um futebol feio na Série C, né? Lógico, não tem time bom, então o Remo não vai conseguir jogar, nossa, um primor de futebol, mas o Remo consegue jogar igual ou até pior que o Floresta, né? Também não é isso que a gente quer. E já que estamos fora do Z4, que a gente consiga essa vitória para sair de vez, nem sequer pensar, mas esse Z4 o Remo é muito grande, apesar das pessoas estarem lá dentro, que estão lá dentro hoje pensarem pequeno e não respeitar a nossa história, mas o Remo é muito grande, principalmente o seu principal, né, sua principal característica por ser um time de massa, né, de nós sempre queremos o melhor do Remo. O Remo não pode de maneira alguma ficar nesta zona incômoda do Z4. Então o Remo vencendo amanhã, lembrando que o Remo tem 2 jogos dificílimos depois, fora de casa, que é contra o Náutico, né, e contra o Sampaio Corrêa, e o Náutico que eu tô gravando esse vídeo aqui tá pegando de 2-0 do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Lembrando sempre, os nossos patrocinadores, tá aqui embaixo, no final do vídeo eu vou deixar também aí o vídeo dos patrocinadores, né, a Gráfica Multiprint, né, tá chegando a época de política, as eleições, né, então fazer aquele cartaz, né, é uma gráfica muito top, mais de 8 anos no mercado, e tem tudo que vocês desejarem. Tem também aí o cantor Marcelo Aguiar, né, também chegando de São João, para fazer aquele show pai d'égua, som, iluminação, DJ, etc. Temos também o Império do Sabor na Cidade Nova, comida deliciosa, entrega grátis em toda a Ananindeua, e a melhor comida da Cidade Nova, sem sombra de dúvidas, esse aí eu assino embaixo. Temos também a caravana VIP, que vai levar você para ver Sampaio Corrêa, Clube do Remo. Como eu falei ainda há pouco, o Remo vai fazer 2 jogos fora, contra o Náutico, primeiro já na semana que vem e na próxima, daqui a 15 dias, né? Lógico, o ônibus vai sair antes, né? 2 dias antes aí da partida, para você aproveitar esse jogão de bola lá em São Luís do Maranhão, entre Sampaio Corrêa e Clube do Remo. Temos também aí a Resol Energia Solar, placas solares com preço que cabe no seu bolso. Lembrando que você fechar um contrato com a Resol Energia Solar, a Resol Energy, você vai ganhar uma camisa oficial modelo 2024 do Leão Azul Paraense. Se você está reclamando aí de a conta tá vindo alta, né? Fique à vontade, entre em contato com a Resol Energy para fechar um contrato pai d'égua, para acabar com esse negócio de estar pagando energia cara, né? A gente não merece isso aí também. E temos também, né, a Plumatex, colchões de primeira qualidade. Lembrando também, fechando o contrato lá, comprando aquele colchão, né, a gente passa 1/3 da nossa vida deitado. Então, nada melhor do que ter uma boa cama para você descansar aí quando chegar do seu trabalho. Quando acabar de ver nossas lives aqui, a Plumatex está com condições especiais e parcela no cartão, e também tem descontos à vista, são os nossos patrocinadores, além do primeiro patrocinador que você já viu aqui no canal no início desse vídeo. Então, voltando a falar do jogo de amanhã, o Clube do Remo deve entrar em campo amanhã com esta formação: Marcelo Rangel no gol, Thales na lateral direita, Jonilson na zaga ao lado do Líder, né? O Jonilson da base, contrataram tanto o zagueiro e o Jonilson acaba sendo titular, ainda bem, né? Merece. Helder Santos, né? Ainda bem, tem muita gente que não gostou do jogador, mas só para fazer o feijão com arroz eu acho que já tá valendo.
Paulinho Curuá, né, deve voltar. Outra coisa, contrataram tanto volante, o Paulinho Curuá deve ser o titular amanhã. Adson, né, um dos contratados aí, o Adson e o Helder são os únicos titulares. O resto são banco dos que jogaram Paraense e Copa Verde, esse é o Remo. E o Jadson será o camisa 10 do Remo. Quando eu digo camisa 10, o meio armador. Kelvin numa ponta, né? Eu acredito que a melhor opção também do Kelvin em uma das pontas, porque eu não vejo, apesar do Marco Antônio também ser o outro titular, eu não vejo que o Marco Antônio deveria ser titular, e sim Kelvin e Ronald, ou até mesmo Cachoeira. E no ataque teremos o grande Ribamar, né? O inimigo do gol. Então o Remo vai para campo com Marcelo Rangel, Thales, Jonilson, Lídia, Helder Santos, Paulinho Coroá, Adson, Jadson, Kelvin, Ribamar e Marco Antônio. É muito bem lembrar que Pavani não está disponível, ainda bem, né? Um sócio torcedor que joga lá dentro das quatro linhas, assiste o jogo da melhor maneira possível, porque não joga. Teremos aí no banco de reserva também, né? O Ítalo, que deveria ser titular, ou o Matheus, né? Que veio lá do Rio de Janeiro, fez 7 gols e disse que se a bola encostasse era lona, mas não tem como a bola encostar e ser lona se o cara não joga. E também não teremos aí, talvez, né? Porque ontem não participou do treino. O Matheus Anjos, canela de vidro, né? Um jogador aí que tem até qualidade, mas infelizmente não consegue jogar. Para mim, se eu fosse presidente do Remo, diretor do Remo, mas como as coisas no Remo não são feitas de forma séria, a gente sabe que não vai acontecer. Mas se eu fosse presidente do Remo, diretor, Matheus Anjos não estaria no meu elenco, mas há muito tempo. Custo-benefício horroroso, né? O time do Tombense está na 4ª posição, como vocês podem ver na tabela. É um time muito perigoso. Analisei o time do Tombense, joga no 4-2-3-1, assim como o Remo, mas é um time totalmente diferente do Remo. É um time muito entrosado, é um time que joga com menos espaço em campo, né, diferente do Remo, que é espaçado. O Tombense que tem 3 vitórias, nenhum empate, apenas uma derrota, que foi na segunda rodada para o São Bernardo, fora de casa, por 4-2. É um time que marcou 6 gols e levou 4 gols. Tem um saldo de 2 e um aproveitamento de nada mais, nada menos que 75%, né? Então, diferente do Remo, ele venceu 3 e perdeu 1. O Remo venceu 3, aliás, quem dera, né? O Remo perdeu 3 e venceu apenas uma partida na competição. O Tombense deve vir a Belém do Pará com Felipe Garcia no gol, Pedro Costa na lateral direita, Ednei e Roger na zaga, né? Que é o capitão. Na lateral esquerda, o Emerson, cabeça de área, Moisés Ribeiro. Um pouco mais à frente, o jogador Pierre e o Rafinha, número 10. Nas pontas, Felipinho, não é o nosso, né? Rickson e Igor Bahia, o camisa 9 lá, o artilheiro do time. O técnico é o Raul Cabral. Esse deve ser o time, né, do Tombense. Reservas ali, pelo que eu pude pegar de informações, o Davi, Jefferson Renan, Zé Vitor, Mikael, que fez o gol, né, na última rodada lá contra o Sampaio Corrêa, no apagar das luzes. Marcos Pedro, Vitinho, Gustavo Modesto, Denner e Pedro Oliveira, né? O Tombense que joga aí no 4-2-3-1, muito parecido com o que o clube do Remo joga. Pois é, pessoal, a escalação do Remo foi colocada na tela, a escalação também do Tombense, né? Dei meu pitaco aqui que o Tombense realmente, não é nem pitaco, né? É uma análise mesmo. O Tombense joga muito fechadinho, é um time muito coeso, que sai rápido no contra-ataque, né? Principalmente ali com Rafinha, camisa 10, cabeça pensante do time do Tombense, uma coisa que o Remo infelizmente não tem. Era para ter com o Matheus antes, mas questão de contusão ele não consegue ter. Então, o time do Remo amanhã, Theo, dá para ganhar? Não dá? Lógico que dá. Série C não tem nenhum grande time, são times ali, né, muito parecidos. Vejo o Atlético, um time muito superior aos times da Série C, mas fora isso aí são times tecnicamente muito parecidos. Lógico, tem um jogador assim que desponta um pouco mais, outro que desponta um pouco menos. Muitos jogadores limitados, muitos jogadores medianos, para não dizer outra palavra. E o Clube do Remo amanhã, dentro do Bainão, precisa usar a força do seu torcedor a favor. O Clube do Remo precisa amanhã compactuar o seu time, já que o Remo passou mais uma semana treinando, né, Gustavo Mourinho? Isso aí é culpa tua. Não tem como culpar a direção, já que eu já vi muitos times limitados jogarem um futebol razoável. E o time do Remo é limitado, mas não consegue jogar um futebol razoável, porque o treinador do Remo está mais perdido, né, do que segue um escuro. Amanhã esperamos que apareça, né, uma claridão na nossa frente, a gente consiga jogar um futebol mais coeso, um futebol mais compacto e consiga sair vitorioso. Porque caso contrário, o Remo vai afundar na zona de rebaixamento e depois vai ter 2 jogos dificílimos fora de casa, apesar do Náutico não estar bem na competição, mas é fora de casa e o Remo também não está bem. Se o Remo estivesse bem, a gente falaria
outro, né? Teria aqui uma outra teoria da partida. Mas acredito sim que dá para o Remo ganhar. Mas para isso precisa compactuar. Para isso, o treinador precisa parar de teimosia. Ribamar não tem condições. A gente ganha a saída do Pavani, mas perde na permanência do Ribamar. Aí fica complicado, né, torcedor? A gente quer falar outra coisa aqui, mas eu não vou enganar o torcedor. Com o Ribamar fica difícil, com o Marco Antônio fica difícil. Esperamos que o Tombense também não esteja numa tarde, noite iluminada, para que o Clube do Remo possa sair vitorioso. Tá, galera? Um abraço. Amanhã a gente volta. Fui.